E o Ronaldinho, ele tem a fama de ser o maior aleatório de todos os tempos. O Ronaldinho foi o seguinte, eu acho que ele consolidou o conceito de... Ele abraçou isso aí, não abraçou não? Ah, ele abraçou, mas ele é o rolê aleatório. É mesmo? É que aconteceu é que assim, lá por 2018, a gente começou a se tocar que o Ronaldinho era esse rolê aleatório que ele é. Então, ele aparecia dali a pouco na final da Copa, tocando tambor. Ele aparecia agora, recente, ele estava na Copa 29, que era um congresso lá sobre Sobre mudanças climáticas, Exato, sobre ele foi lá, embaixador, sei lá, apareceu ali. Por cara, mas como o Ronaldinho Gaúcho apareceu aqui? Então, ele é o avatar do rolê aleatório, não tem como ele não ser. E o brasileiro... Ele, por nascença, ele ama rolê aleatório, cara. A gente já faz isso por... tá no nosso DNA, eu acho, sabe? É? Ah, tá, sem dúvida, Por que você cara. acha? Ah, porque é isso. Se você sai à noite, numa sexta-feira, você não sabe como é que você volta. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. É muito comum, acho que pela nossa capacidade de se relacionar, de conversar com as pessoas, a gente vai em um lugar e a gente continua aquele rolê e dali a pouco você tá na casa de alguém, numa festa, num bar, conversando com alguém, fazendo amizade. Então o brasileiro é já totalmente adaptado ao rolê aleatório, cara. Você não sabe nem como que você chegou nos lugares, né? É por aí mesmo. Mas o Ronaldinho, cara, eu acho que o Ronaldinho, ele ficou assim muito por causa da autenticidade dele, cara. Total. E pelo fato dele não ter muito rabo preso, tipo assim, ele não é casado, nem nada. Então ele pode ser visto num bar cheio de mulher, cercado de mulher. Total. Depois ele pode ser visto numa igreja, depois ele pode ser visto na COP, depois ele pode ser... Cara, porque ele meio que não tem rabo preso, o que dá a impressão, né? Posso estar totalmente errado. Não, mas é isso. Mas é isso que dá a impressão, porque os outros, ou eles têm que se fazer... Ele nunca foi um atleta igual no meio dos atletas ali de futebol, por exemplo, tem... O pessoal sempre fala, tem os caras de Cristo, né? Que eles param, né? Tudo é Cristo, eles vão rezar. Tem os outros que é não sei o quê. E ele não, né, cara? Ele é um cara que parece que circula em tudo que é canto e dá a impressão... Você já encontrou com ele alguma vez, não? Ainda não. A família dele, alguém da família dele me segue. Ah, é? É. Mas porque dá a impressão, cara, que ele é aquele cara daquele jeito mesmo. E aí é o que você falou, né? Não. Pra você ser preso no Paraguai com documento, né? Com um passaporte falso, você tem que ser muito aleatório. Então sem dúvida, cara. E lá ainda arrumou um campeonato na cadeia. Ganhou bola com os caras. Valendo um leitão. É fogo, né, cara? Ele ainda ganhou o campeonato e tal. Então é isso. Ele consolida essa aleatoriedade do brasileiro. E aí, quando eu criei a página do Rolê Aleatório, eu fui meio que pensando, beleza, eu não vou fazer só sobre o Ronaldinho. Eu vou fazer sobre o cotidiano do brasileiro sendo aleatório. Porque a gente tem N encontros aqui que é essa maluquice aqui, sabe? E aí, nisso, a página foi indo embora. A galera cada vez me mandando mais maluquice, mais aleatoriedade, e eu postando isso daí. E isso engajando, e a coisa foi tomando forma. Só que é um conteúdo, assim, infinito, Sérgio. Ah, não, é infinito. É infinito. Não vai parar nunca, não. Isso é verdade. Desde que aí, ó, sei lá, um mês atrás, eu começo a receber sem parar o Sérgio Sacani e o Henrique Cristo. Exatamente, cara. Esse aí, eu acho que foi talvez o meu rolê mais aleatório de todos, Você acha que cara. foi? Ah, cara, eu acho que foi sim. Eu acho que foi, com certeza. Porque, até contar pra galera, né? Porque a galera que não sabe os bastidores. Eu tava lá em Brasília num evento chamado Capital Gamer. Sim. Sexta, não, como que era? Quinta, sexta, sábado, domingo, né? Fiquei de quinta a domingo lá em Brasília. E aí nós fomos jantar. No sábado, nós fomos jantar. Certo. E o Henrique Cristo, pra quem não sabe, ele tem as Henrizettes. Todo mundo conhece as Henrizettes. São as menininhas lá. As meninas que aí tem toda uma hierarquia. Tem umas mais velhas, tem umas mais novas, tem umas que ficam lá interna, tem umas que podem sair e tudo isso. E o pessoal lá eu não sabia. Porque o Henrique Cristo tem uma história interessante. Vamos contar. Pra quem não sabe, nem quem. Porque tem muita gente hoje que, por incrível que pareça, não sabe quem é o Henrique Cristo. Não. Porque acontece, o Henrique Cristo ele ficou muito famoso porque ele ia na televisão
debatia com o Padre Quevedo. Verdade. Essa geração agora não tem sabe. essa referência. Não tem essa referência. Verdade. Então era o Padre Quevedo do No Existe de um lado e o outro, pai, ó pai, não sei o que do outro. E eram os dois debatendo e brigando e não sei o quê. Depois o Henrique Cristo, caiu meio num ostracismo total. Ninguém mais fala dele, ninguém mais falava dele, nem nada. Ele aparece uma vez por ano no meme do Jesus indo pro Natal, assim, que é o Henrique Cristo dentro da moto. Assim, então, é isso aí. Aí o pessoal que eu tava jantando lá falou assim, nossa, Sérgio, sabia que as Henrisettes te seguem? Eu falei, cara, não sei nem quem é Henrisette. Aí eles olharam lá, que maneiro. Aí um cara lá falou assim, cara, e se a gente conversasse com o Henrique Cristo amanhã? Não acredito. Assim? Do nada, cara. Eu falei, mas como? Não, ele é aqui de Brasília. Eu falei, caramba, eu nem sabia que o Henrique Cristo morava em Brasília. Nossa. E aí o cara lá, ele já tinha feito uma entrevista com o Henrique Cristo e tal, não sei o quê. Cara, isso era tipo 10 horas da noite. Nossa. Aí ele catou o telefone, ligou pra Henrisette lá. Aí eu falei assim, amanhã quem tá chegando aqui em Brasília pra participar do Capital Gamer é o Muca. Então liga pro Muca aí, que eu não vou sozinho sair, não. Você imagina você sozinho, né? História, não. Liga pro Muca que eu não vou sozinho, não. Aí o Muca topou na hora, e aí domingo nós fomos. Ele mora longe, ele mora, acho que no Gama lá, Gama 2 que chama, que ele mora numa baita de uma chácara gigante, cara. É gigante, lugar que ele tem tudo guarita. Caramba. E na hora que você chega, você recebe um papel do que você pode fazer e não pode fazer. É sério a coisa? É sério? Sim, é sério. E, por exemplo, você marcou com ele, você tem que estar lá na hora que você chegar. Se você atrasar, ele não te recebe mais. Cara, é tudo... Caralho. Nossa, é assim um negócio... Aí você não pode... Ele não pode falar com o microfone de lapela. Não encosta nele. O microfone tem que ficar tudo longe. Ele não encosta. E ele tem todo um ritual. Aí o que é o mais interessante? Eu conheci o Henrique Cristo falando daquele jeito esquisito dele. Exato. E ele não fala daquele jeito. Ele não fala. Ele falando normalmente. Cara, ele é um seu avô, ele tem 75, 76 anos, eu acho que tá velhinho já. Ele só fala daquela voz dele no começo, que ele faz uma oração, e no final. Acabou. No meio, cara, ele conversa numa boa com você, cara. Não, mas isso é uma quebra de expectativa gigantesca. Porque eu pensei que ele ia ficar falando só daquele jeito, e ele fala numa boa, e ele adora falar. Adora falar. Então você faz uma pergunta para ele, cara, ele não para, ele vai embora. Vai embora, vai falando. Hoje ele se, vamos dizer, intitula como um filósofo, entendeu? Então ele fala, ele não tem nada de religião, ele odeia religiões, entendeu? Religião é meio um cabresto que querem colocar em você para você seguir e tal. E ele é total, cara, ele é toda uma outra parada. Ele se desconectou, então, daquela imagem que ele tinha, e aí... Mas aí o que acontece? O papo dele é tranquilo, cara. É muito bom, é legal. Ele vai falando, você pode acreditar ou não, eu não acredito, mas ele vai falando. Então ele fala, ele tem uma visão muito ligada ao espiritismo e ao budismo, olha que interessante. Porque ele fala, por exemplo, que a pessoa que é um bandido hoje, ela, na verdade, foi um tigre que morreu, ou um leão. E aí ele reencarnou. Isso, porque é um animal predador, entendeu? Então, um animal predador, ele não vai embora daqui. Então, ele volta e aí ele vai, com certeza, virar um bandido, virar não sei o quê. Aí eu até falei com ele, falei, caramba, isso é uma visão total de espiritismo. Ele falou, não mete religião no meio. Isso não tem nada a ver. Tô filosofando. Só filosofando, cara. Caramba. Só filosofando. Então, o papo com ele é assim, vai numa boa... Até que ele chega do nada e fala assim, quando eu estava aqui há 2000 anos atrás, caminhando, aí tudo que ele falou aí de legal, aí escalou, ferrou, cara. Aí ferra tudo, aí é muito foda. Mas, cara, foi muito bom o papo com ele. Mas é isso que acontece. Quando você tá num rolê assim, igual esse, aleatório, você tem hora que você tá ali e você começa a se pegar pensando, cara, como é que eu cheguei aqui? Aí você não, mas isso aí eu sabe. Aí numa hora lá pediram para ler um trecho da Bíblia. E você lê. Então, porque aí a Henrisette falou: não, fala pro Sérgio ler. Aí eu falo, daqui que eu leio, lógico, que é isso? Aí o pessoal ficou pensando que eu não ia pegar na Bíblia. Que é isso, cara? Pegar na Bíblia vai pegar fogo na minha mão? Não vai, né? E eles gostavam de astronomia? Cara, aí que tá. Eu perguntei para ele o lance tava no auge das luzes, né? Nossa. Das luzes. Eu falei, e aí, Henri, e esse negócio de vida? Eu falei, não existe vida inteligente em outro lugar, não. Vida inteligente é só aqui e tal. Pô. Aí, porque o pai me disse, quando eu tá aí, que ele põe a parte louca dele na parada.
Aí eu falei, ué, e essas luzes aí? Aí tem uma coisa, cara, ele tem o mesmo pensamento que eu. Que ele acha que essas luzes são tudo artefato militar e pá. E ele falou numa boa, cara. Caramba! Numa boa. A pessoa que eu achava que ia engatar nessa e ir embora cara, no comenta. Ele é muito normal. Cara, parece, sem brincadeira, que você tá conversando com seu avô, cara. Poxa, é incrível É isso. incrível. Aí quando termina, ele pega, faz uma oração. Aí a oração ele faz aquela voz lá. E acabou e fim de... Cara, é muito tranquilo. Que experiência, Sérgio. É uma experiência, que cara. experiência. É uma experiência, cara. Valeu demais e foi. Se eu voltar lá, converso mais com ele. É porque ele tem um tempo. Como ele tá muito velho, então ele não fica muito tempo. 70 anos você tem que ser mais de 70. Lá. Exato. Aí ele conta, ele já foi preso mais de 40 vezes. Ele tem uma história de vida dele. História de vida brava, história de vida brava, cara. E ele já foi expulso de vários países. Poxa. Entendeu? Tem uma baita história de vida. História aí pra se contar. Tem, é um personagem, não, é um personagem. Querendo ou não, ele é. Não adianta negar, isso é. E aí, o que acontece? A gente ficou parecendo que o louco era o Sérgio. Mas sem dúvida. Tá vendo só? Sem dúvida. O cara é tão louco que quem saiu de louco foi ele. Porque na filmagem tá muito bom, cara. Você sentado lendo a Bíblia o Henrique Cristo na tua frente. Gente, que universo é esse, cara? Que universo que nós chegamos, né, cara? Mas então, cara, é muito interessante. Mas o pessoal fala assim, muita gente fala, né? Pô, Sérgio, você é o Ronaldinho aí, cara, se mexe em todo lugar. Cara, eu tenho um negócio comigo, e aí não sei se o pessoal vai entender ou não, que eu falo com qualquer pessoa, cara. Mas é isso. Eu não tenho problema. Ah, mas você falou... Cara, eu trouxe o Elias Jabur aqui, cara. Comunista. Pô, mas você vai falar com o Elias Jabur. Qual que é o problema, cara? Nenhum. Eu posso não concordar com algumas coisas que ele diz, concordar com outras, mas eu quero entender o cara, conhecer o cara. Pô, começa com o Rodrigo Silva, cara. O Rodrigo Silva tá até aqui no Flow hoje. Conversei com ele 3 vezes já. Cara, não acredito em 98% das coisas. Mas e daí, meu amigo? Mas você acha que hoje... Isso é uma ideia que eu tenho. Que as pessoas perderam a capacidade de se conectar com as outras. Apesar da gente ter internet e tudo, eu venho falar de meme, que eu acho que o meme é uma forma de comunicação, etc. Mas eu acho que as pessoas perderam a habilidade de se conectar. Ou, às vezes porque, eu não concordo com o que aquela pessoa falou, eu não gosto do cantor que ela ouve, e aí eu não quero me relacionar com aquela pessoa. E aí qualquer pessoa que crie pontes... ela é extremamente atacada, então você fica como... E se você conversa com aquela pessoa, é como se você estivesse pegando a aura dela, saca? Te imputa em você o que aquela pessoa é. E podcast é basicamente você conversar, cara. Claro, E é ouvir pessoas, ouvir ideias. Pode ser ideia de... Cara, eu sou metaleiro, adoro o Angra. Um dos programas mais legais que foi com o Sorocaba, cara, que é cantor sertanejo. E daí? Porque, não vou conversar. Cara, eu acho, aí não sei o que você acha, que a gente tá vivendo uma doença gigantesca. Entendeu? Sobre comunicação. Sobre comunicação. Por conta disso, entendeu? Virou esse negócio de polarização, esse negócio... Não, eu só vou falar com a galera da minha... Cara, conversar com a outra pessoa não tem problema nenhum, cara. Você não precisa concordar. Eu trouxe o Guilherme Freire aqui, que ele veio me provar que Deus existe pela filosofia. Cara, eu não concordo, mas e daí qual é o problema? Aí a galera fica pedindo aqui que eu refute o cara. Cara, eu já falei, cara, vocês podem escrever aqui, eu não vou fazer isso. Primeiro que eu estou convidando as pessoas para virem na minha casa. E aí você vai ser mal educado com ela. Aí eu não vou fazer isso, cara. O Sérgio ficou ouvindo aí o Rodrigo Silva. Pô, o Sérgio, olha, o maior respeito dele com o sertanejo, tinha que mandar... O que é isso, cara? Não tem. Maluco. Por isso que eu acho, cara, que nós estamos vivendo algum tipo de doença. Não sei, o que você acha disso? Eu acho que as redes sociais, elas gerou um pouco dessa polarização. Porque as pessoas se fecharam em bolhas. E quando, às vezes... Eu sei disso porque, como eu trabalho com memes, então, às vezes, você tem um meme que ele estoura uma bolha e ele atinge várias pessoas fora de uma certa bolha, aí você começa a receber um outro feedback do que você imaginou originalmente. Certo. Às vezes as pessoas podem se ofender ou não podem gostar ou são contra aquele assunto que você está abordando. Então, essas bolhas eu acho que radicalizou um pouco a forma das pessoas conversarem e proibiu qualquer pessoa que esteja dentro dessa bolha de se relacionar com a bolha vizinha. Sabe? E aí gerou essa forma
radical de se ver, ou essa dicotomia de você conversar. Você tem que ser isso ou aquilo. Você não pode ser alguém que construa pontes, assim. Então é difícil. Eu acho que isso é mais culpa das redes sociais do que qualquer outra coisa. Amplificaram, né? E aí você que é um cara que manja desse lance de criação de conteúdo e tal. Por exemplo, se eu ficar criando conteúdo na minha... Por exemplo, eu faço conteúdo de astronomia aqui. Cara, eu sei que não tem, sei lá, 5 milhões de... Não tem 3 milhões de pessoas no Brasil que gostam de astronomia. Eu sei disso, cara. E não tem problema nenhum com isso, entendeu? Então, por exemplo, o porquê, vou tentar me justificar aqui, né? Claro. O porquê do meu rolê aleatório. Porque eu acho que o legal é romper essas bolhas aí. Sim. Pelo fato da própria criação de conteúdo, porque senão é aquele termo que eu uso, o pessoal usa também, que é o pregar para convertido. Sim. Senão eu vou estar sempre fazendo minhas coisas, e quem que tá vindo? É sempre a mesma galera. Então, por exemplo, eu não ligo, o pessoal, até uma seguidora aqui do nosso grupo falou, pô, Sérgio, eu queria ter a paciência que você tem. Cara, mas a minha paciência, ela vem do quê? Eu sei que o que eu tô falando aqui neste lugar vai atingir um público totalmente diferente. E eu sei que ao atingir esse público, eu vou receber crítica pra caramba, xingamento pra caramba, e tá tudo bem. Que é isso aí, entendeu? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.